Então, cara, na verdade, a gente começou a tomar cerveja artesanal quando ainda não existia muita cerveja artesanal no mercado. Então a gente encontrava cervejas que assim, a gente chamava de artesanal na época, mas na verdade eram cervejas especiais. E a gente começou a tomar, né, Tati, assim, fazia meio que uma confraria, cada um levava uma e tal. E aí eu me interessei pela história da cerveja. Falei, pô, espera aí, velho, a história da cerveja, ela faz parte de uma raiz nossa que às vezes a gente nem sabe, então eu vou dar uma estudada nisso. Aí eu comecei pela história ali, tive muita curiosidade nisso. Salve, salve, balcônicos e balconistas! Hoje é dia de tomar café da manhã com cerveja em produtos locais na casa dos outros. Ao vivão aqui com Tati e Douglas. Na casa da Casa Orc, né, irmão? Bom, já começou os trabalhos aí, cara. Não é na Maria Braga não, mas é quase, né, irmão? Cafezinho da manhã de verdade, né? Rapaz, o que estamos comendo? O que é isso, cara? Antes da gente destruir toda essa mesa aqui, gastronomicamente. Cheio de produção local aqui, ó. Frutinha da banca da esquina, do Wesley, sem agrotóxico, que é a melhor de todas. Mamão, mexerica, né? Fruta da época. Tem aqui ovinho caipira, que a gente não abre mão aqui em casa. Um biscoitinho, amanteigado, bolo, fatia de goiabada, tudo da quitanda da Dona Helena, que é uma quitanda aqui pertinho. Pãozinho da Jax, que é um pãozinho tradicional da cidade. Requeijão de raspa do pé da vaca. Nossa, tá gostando demais, hein? Aqui tem nosso patrimônio cultural, um queijinho do Salitre, que é de uma loja especializada em queijo aqui da cidade também, da Fabiana. E para encerrar depois, para adoçar, ainda tem uma balinha ali, ó, de café do Toninho, que é uma Toninho balinha. do Acarajé. Famosa. E isso tudo no comércio local? Ou é produção que não vende? Tudo comércio local. E hoje tá especial, mas a gente come isso todo dia aqui em casa. Nossa, fartíssimo, né, cara? Pô, salve, salve a todo mundo que colocou essa comida aqui na mesa aí. Vocês terem aberto a casa de vocês, né, cara? Pra mim, pô, honra absoluta, muito legal. Meu último dia de férias e decidi passar com vocês aqui na casa de vocês, visitando Pedro Leopoldo. Eu tô aqui em Lagoa Santa, então Pedro Leopoldo, vizinhos, né, cara? E a gente já se conhece há longa data. Então, pra mim, é legal levar um pouco pra galera o que é a casa de quem trabalha com criatividade, com gastronomia, com arte, com cultura. Mas até pra contextualizar a galera, assim, pô, a câmera de vocês, apresenta assim, pra galera aí, o que vocês fazem, quem são vocês. Eu sou a Tati, sou a parte feminina da Casa Orc, sou esposa do Douglas, a gente há mais de 20 anos, a gente é sócio e parceiro de vida, sou relações públicas, sou cozinheira, sou especializada em nutrição, alimentação saudável, sustentabilidade e o que mais? Não tem muita coisa, mãe do Arthur, mãe da Alice. Tutora do Felipe. Tutora do Felipe, depois eu quero que ele apareça, aí da Nina. E estamos nessa loucura aí dessa vida de comida, bebida e projetos sustentáveis, né? Desde 2017, a Casa Orc, mas a gente veio lá de trás, desde 2003, com o Coletivo Raiz. Então, acho que ao longo aqui a gente vai contando. Vai, com certeza. Sim. Essa história. É só uma pincelada, que se a gente for colocar realmente os portfólios de cara na mesa, a galera, opa, tô nem com roupa pra ver esse episódio. Que isso. E aí, Douglas, sapeca aí. Eu sou o Douglas, sou o Douglas Issa, sou publicitário, sou um curioso aí que gosta de aventurar em vários assuntos diferentes. Trabalho com criatividade há 20 anos, junto com a Tati. E trabalhando com criatividade, eu fui descobrindo novos caminhos, mercado gastronômico, cervejeiro, cultural. Hoje eu trabalho com tecnologia de novo, que foi minha primeira profissão, então a vida ela vai trazendo esses ciclos aí, mas a gente está aí trabalhando sempre com criatividade e cultura, essa é a pegada. Há quanto tempo também? Há 20 anos. 20 anos. Nossa, gente. A gente fez 20 anos de tudo agora em julho, no início de julho. Caraca, cara. Pra gente, enfim, pra começar, eu gostaria de comer alguma coisa aqui dessa mesa. E vou avisar todo mundo, vai ter começão aqui, tá? A gente vai falar com a boca cheia. É café da manhã, né? Café da manhã, é um brunch, virou um brunchzão. E queria propor um brinde cafezeiro aqui, ó, antes da gente... Pô, enche aí.
Ó. Vocês são do café pra caramba também, sim, gente? Muito, eu sou muito Porra, do café. Não existe mineiro que não seja, né? Ixi. Eu vou ter que passar mais, daqui a pouco a gente passa. Daqui a pouco eu passo. Saúde. O pessoal chega... Saúde. Saúde. Ó. Viva um café. Inclusive, essa semana tivemos o dia de Minas Gerais, né? De Mariana, que foi a primeira capital de Minas. Então, assim, acho que ter essa mesa farta com essa pegada mineira é um brinde ao nosso estado maravilhoso. Com certeza, pô. Faltam 2 anos para eu ter 20 anos de Minas Gerais. Então, me considero mineiro de coração, amo esse estado, toda a cidade que já passei, pô. Amizades incríveis, pessoas maravilhosas. E o café, com certeza, se o mineiro não curtir café, pode revogar a carteirinha dele. Tô aceitando carteirinha de mineiro aí, tá? E não bote açúcar no café. Isso. Não, é sem açúcar, pô. Mas antes disso, ser modinha, né? Gente. Hoje é modinha, negócio sem açúcar no café? Eu acho que tem uma modinha aí de sem açúcar em tudo, né? Mas eu acho importante também a gente lembrar que açúcar não é vilão, não. A gente tem que aprender a consumir. Eu sempre tomei café sem açúcar. Mas eu vou falar que pra mim, assim, eu acho que o café bom também é o que a pessoa quiser tomar. Eu não tomo com açúcar, não, mas se quiser colocar um açuquinha no café aí, toma, eu seja feliz também. Tem outras coisas pra gente poder. Não, pois é. Então, começando aqui nossos papos, eu vou dar uma tascada de novo nesse requeijão aqui. Maravilhoso. Que isso tá gostoso de um tanto, gente. Então, Casa Orc, né? O que é a Casa Orc para quem tá chegando aqui? Ou até para quem já conhece, já ouviu essa história, quer ouvir de novo. Mas vamos ouvir por outros prismas hoje, né? O que é a Casa Orc? Bom, a Casa Orc nasceu de uma curiosidade minha, com essa onda muito curiosa de me envolver com assuntos e estudar e querer fazer acontecer, e sou sempre muito intenso com isso. Eu sempre tenho muita vontade, quando eu me aventuro em alguma ideia, de aprofundar muito. Então eu tento ficar o mínimo possível no raso e aprofundar. E isso vai me trazendo ao longo do tempo aí também uma bagagem criativa, né? Porque às vezes a gente acha que criatividade é só baixar a cabeça e ter uma ideia. E acho que esse acúmulo de referências, essa curiosidade vai trazendo isso. E em 2015, mais ou menos, eu comecei a me aventurar no mercado de cerveja artesanal e tal. E aí em 2017 eu fiz o curso de marketing cervejeiro, que foi quando eu especializei na área. E a Casa Orc, antes que era Orc Brew, que era só produção de cerveja, nasceu de um projeto no curso de marketing cervejeiro. Certo. E aí a princípio, quando ela nasceu, era a agência nossa que continuava, o Coletivo Raiz. Então ele funcionava dentro da Casa Orc, que a Casa Orc ela vem do Coletivo Raiz, né? E aí a gente tinha ainda uma cafeteria, um cowork, cervejaria e bar. E o Coletivo Raiz era o quê? Um espaço... É uma agência publicitária? Uma agência de publicidade que tinha uma proposta de trabalhar de uma forma mais colaborativa. Então, de acordo com cada projeto, a gente trazia pessoas e criativos que tinham habilidades específicas para os projetos que a gente trabalhava. Então, cara, era meio que um hub, assim. O Coletivo Raiz sempre foi meio um hub. Então a Casa Orc fazia parte desse hub, tinha outras coisas. Na verdade, era uma casa mesmo, né? A Casa Orc. Inclusive o nome era Orc, como o Douglas falou, e a gente estava procurando qual seria o nome desse empreendimento que seria maior, que iria englobar a nossa agência. E aí a gente procurando um lugar, onde que vai ser, e aí a gente achou uma casa. Que eu gosto muito de falar que eu decidi que seria uma casa, porque eu convenci o Douglas que seria lá, que a gente passou. E aí eu vi uma casinha, uma casa bem antiga da cidade, assim, bem linda, bem casa de varandinha, com pezinho de fruta, assim. Aí a gente entrou para ver, a casa estava bem acabada mesmo, precisando de uma reforma. Só que aí a gente entrou, olhou, puxa vida, isso aqui vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Só que na hora que a gente estava saindo, assim, eu saí na varanda e sentei, assim, na bancadinha mesmo, assim, né? E aí eu falei, Douglas, vai ser aqui. Porque imagina você sentado aqui e tomando uma cervejinha no fim de tarde. Era um fim de tarde, né? E aí a gente decidiu que seria lá. Então, como era uma casa, cada cômodo abrigava né, um espaço. Então, assim, a gente tinha uma cozinha onde eram produzidas coisas da cafeteria.
algumas coisas, porque na verdade essa cafeteria, a ideia dela também era que ela fosse mantida pelas mulheres da cidade, que já tinham uma produção aqui de bolo, de quitanda. Então era uma cafeteria colaborativa. Aí tinha uma onde provavelmente foi um quarto antigamente, que era o cômodo maior. Aí a gente levou o coletivo Raiz lá para dentro. Então a galera trabalhava lá. E aí onde era a sala, você conheceu, que era o balcão. Sim, não, estivemos muitas vezes lá, apaixonadíssimo pela casa. E já de cara a gente já nota uma coisa na fala de vocês, que é se adaptar ao que está disponível, né, cara? Então, até pegando esse início da cerveja artesanal, coitado, a cerveja artesanal, você abraçou a cerveja artesanal por uma oportunidade ou você já era bebedor de cerveja desde moleque e tal, gostava desse ambiente, você viu que o momento era para isso? Não, cara, por curiosidade. Por que acabou sendo a cerveja artesanal? Lembrando que a gente está gravando aqui em Pedro Leopoldo, Vetor Norte, que também tenho falado isso, que ainda não é um expoente, grande expoente, um polo cervejeiro, como é Nova Lima, Zona da Mata, o Triângulo, até Ipatinga, né, o Vale do Aço ali. Me estendi, mas por que então foi cerveja artesanal? Então, cara, na verdade a gente começou a tomar cerveja artesanal quando ainda não existia muita cerveja artesanal no mercado. Então a gente encontrava cervejas que assim, a gente chamava de artesanal na época, mas na verdade eram cervejas especiais. E a gente começou a tomar, né, Tati, assim, fazia meio que uma confraria, cada um levava uma e tal. E aí eu me interessei pela história da cerveja. Falei, poxa, espera aí, velho, a história da cerveja, ela faz parte de uma raiz nossa que às vezes a gente nem sabe, então eu vou dar uma estudada nisso. Aí eu comecei pela história ali, tive muita curiosidade nisso. E não pela publicidade, as propagandas clássicas de cerveja, não foi isso que te pegou? Não, mas pela coisa até da comida, assim, porque pra mim cerveja é alimento. Então eu falei, porra, cara, legal, quero produzir minha própria cerveja. Fui estudar. E aí eu comecei a produzir aqui mesmo, nesse cantinho. Eu parei de tomar, eu sempre gostei muito de bebida de dose. E aí cervejas... Também, de dose, um chopp, inclusive, um chopp é uma unidade de medida, é uma dose. Uma dose. Eu sempre gostei muito de destilado. E aí eu não estava tomando cerveja, eu lembro que foi 2013, eu não estava tomando cerveja e ficava procurando. Né, o que tinha de cerveja artesanal. 2013. Isso foi em 2013. Legal. E dois amigos nossos aqui, a Carla e o André, estavam também na onda da cerveja artesanal, junto com o Henrique, a Marcela, eles estavam começando a pesquisar, começando a produzir. E aí a gente começou a se interessar muito. Douglas, como isso que ele falou de aprofundar, na verdade é mais que aprofundar, porque ele é muito intenso. Aí ele já montou logo aqui em casa uma cozinha, foi lá, ele aprendeu com o André, fez uma cerveja muito doida lá, os dois fizeram uma cerveja lá. E aí, essa nós temos que fazer de novo, hein, André? Aí ele apaixonou. Tá lá em Portugal. E a gente, aí montamos aqui uma cozinha, então era aquela loucura que você sabe como que é, de fazer a cerveja, a gente fazia aqui no domingo. Aí assim, eu acho que o grande lance da cerveja que me interessou muito foi a possibilidade de experimentar possibilidades novas, que eu sempre tive essa coisa, sabe, de, pô, se a gente for fazer, então vamos fazer diferente, vamos tentar fazer diferente do que já estão fazendo. Então, lá atrás, quando eu comecei a produzir cerveja, eu já comecei a pensar em ingrediente brasileiro, comecei a pensar em cervejas ácidas, comecei a usar casca de fruta para poder acidificar a cerveja. E comecei a fazer isso aqui em casa, assim, de uma forma muito experimental, mas não porca. Sim. Então, assim, com muito cuidado, tudo anotado, tudo sanitizado, receitas, um cuidado, um estudo muito técnico, químico-físico. Então, assim, eu aprofundei muito e me apaixonei. Falei, cara, pô, assim, eu acho que esse é o lance. Sempre quando eu tenho uma ideia, alguma coisa assim, eu me apaixono por ela. E isso me faz, de fato, aprofundar. E aí eu me aprofundei muito no mercado cervejeiro, muito. E quando você perguntou, né, se foi uma oportunidade de mercado, sim, acho que o Douglas vai concordar comigo, a gente nunca foi muito de... A primeira visão ser oportunidade de mercado, sim, não. Sim. A gente sempre pensou muito, às vezes uma demanda até nossa mesmo. Por exemplo... Vou falar em demanda, vai falando que eu vou pegando uma cerveja, porque, pô, isso aqui é balcão 360. A questão da agência, né? A gente, com o coletivo Raiz, a gente fez muito o que a gente não via no mercado. Pelo menos aqui no Vetor Norte, a gente não tinha uma agência experimental.
uma agência que a gente considerava criativa, que atuava com tecnologia. Que já atuava com tecnologia ali há 20 anos. Então, assim, a gente foi no que a gente achava que faltava. E com a Casa Orc foi a mesma coisa. A gente tem excelentes bares aqui em Pedro Leopoldo, boteco, restaurante, mas não tinha uma coisa que, assim, que a gente queria. A gente sentia falta de um lugar, não, a gente queria um lugar assim. E aí começamos a comentar sobre isso, até que o Douglas pegou, aí ele aprofundando no estudo, né? Ele foi fazer o marketing cervejeiro lá no Rio de Janeiro, e aí de lá ele já voltou e falou que o trabalho de conclusão Você vai dele acompanhar a gente na cervejinha hoje? Uai, vou ter, né? Tá bom. Dele de curso iria virar uma realidade. Certo. Ele me falou assim, eu lembro perfeitamente, a gente está aqui em casa e eu lembro que eu estava no quarto, assim, tinha acabado de sair do banho. Isso eu liguei de lá, né? Ele ligou e já falou que a gente ia abrir a Casa Orc. Então, assim, mais do que antes de ver a oportunidade de mercado, na verdade, é mais uma criação, assim. Saúde. De algo que, né, a gente Cara, vê. você falou uma coisa muito legal, Experimente. Ó. Uau. O que você achou isso aí? Não, achei bem boa. Boa. Ó, viu o rótulo dela. Porra, Bonito, né? lindo. Minimalista. Bem. Me lembra meus velhos tempos de produzir cerveja e não tinha rótulo ainda. Mentira que eu sempre já criava meus rótulos também antes. Já... Tem uns doidos aí, ó. Se quiser, depois. Mas sabe qual é a brincadeira disso aí? Gostou da cerveja? Gostei muito. Que cerveja é essa? Estilo ou marca? Não, vamos, vai no narizinho e acerta o estilo, tenta acertar o estilo. Com 2 sommeliers aqui, eu não vou arriscar, não. É uma APA. Eu arriscaria uma APA ou uma É uma Session IPA. Session talvez. IPA. Tem um... O corpo tá bem Ah, baixo. vocês Né? acertaram. É uma Session IPA. E agora é de quem? É nossa. Mas quem produziu? Não sei. Sabe por que você não sabe? Porque quando uma cerveja tá na mesa sem rótulo, é só uma cerveja, pô. Mas só uma boa cerveja. É uma boa cerveja. Mas quem tá vendo como é que compra agora? Exatamente. Pra gente engatar no marketing, assim, falando de marketing, cerveja, né? A Casa Orc, então, nasceu desse brainstorm aí, dessa loucura que foi o marketing cerveja, que foi um curso muito importante pro mercado, né? Saudosa Érica. Saudosa Érica. E então trazendo pra isso, né, cara? Porque ainda a cerveja tem uma resistência ou não entende direito o marketing no campo cervejeiro. Tirando as gigantes, porque as gigantes entendem bem. Já podemos começar, então. Bora! Começou! Cara, eu acho que o mercado de cerveja artesanal é um mercado... E só para contextualizar, qual foi essa primeira diferença do marketing cervejeiro do começo da Casa Orc, até falando desse recorte de Pedro Leopoldo, como a comunidade absorveu, como vocês conseguiram falar com a galera e hoje, tantos anos depois? Cara, a gente entrou de facão e foi-se num mato fechado. Investimos muito dinheiro para abrir a Casa Orc. E uma coisa que você falou, por exemplo, sobre adaptar. Isso é uma coisa que a gente aprendeu no mercado de Pedro Leopoldo, porque é um mercado que nunca teve muita verba de comunicação, de marketing, então a gente sempre teve que ser muito criativo para solucionar os problemas de comunicação. E a mesma coisa aconteceu com a Casa Orc e no mercado cervejeiro. Então, o que aconteceu? A gente, quando abriu a Casa Orc, cara, era um mato fechado, cheio de obstáculo, e que a gente veio com facão e foi se abrindo devagar, com cuidado, tomando porrada, assim, muitos anos, e ainda tivemos uma pandemia. Mas aquela coisa, assim, a gente que trabalha nesse mercado, a gente entende que é preciso insistir, só que exige muita criatividade. No início ali também a gente teve uma comunidade muito forte. Né? Eu acho que uma grande coisa que trouxe para, assim, tudo que permeou o nosso trabalho até hoje, desde o Coletivo Raiz, passando pela Casa Orc, é o modelo de economia colaborativa. Que eu acho que isso trouxe, de certa forma, as pessoas mais para perto da gente e criou o senso de comunidade. E quando você cria o senso de comunidade, você cria uma relação de confiança entre o consumidor e as marcas. Isso era uma coisa que a gente trabalhava muito na Casa Orc. Então, tanto é que a gente tinha, por exemplo, eu produzia uma cerveja experimental,
Ah, você vendia sem mapa? Cara, pelo amor de Deus, não preciso nem ficar falando disso, sabe? A gente fazia o esquema que era o copo sustentável, né? A pessoa decidia quanto ela queria pagar de acordo com o que ela achava que a cerveja valia. Cara, as pessoas pagavam mais do que valia. Mas a gente estava também mostrando para as pessoas como funciona o mercado. Porque a gente tinha ali, a pessoa podia pagar... O custo todo. O custo dela... Abaixo do custo também ela podia pagar. Ela podia pagar menos e ela poderia pagar mais. Então a gente mostrava para as pessoas também como que o negócio se sustentava. Porque se todo mundo fica ali pagando na média, não fica bom. Né? Mas se a gente tem gente pagando na média e algumas pessoas pagando mais, a gente conseguia. E se todo mundo pagasse abaixo, aí não tinha jeito, né? O negócio não ia funcionar. E era uma comunidade bem bacana, porque assim, muitas vezes as pessoas que podiam, porque a gente sabe também, né, que é um nicho, vamos deixar isso claro aqui e tá tudo bem. Mas quem podia, pagava mais. Então, se sustentava porque tudo ficava às forma. claras, né? A gente sempre foi muito honesto com isso. Né? Então, a gente sempre deixou muito claro que aquele projeto Casa Orc nunca foi um projeto pra gente ficar rico. Porque, assim, algumas pessoas achavam, ou acham, sei lá, que a gente, tipo, tinha grana e que ali pra gente era uma diversão. Não, era muito trabalho, cara. Muito trabalho para manter essa coisa da cerveja artesanal, da comida sustentável, da economia colaborativa. Porque, por exemplo, economia colaborativa, as pessoas confundem com, tipo assim, eu pegar, ir lá, comprar e colocar as coisas dos pequenos produtores aqui. Beleza, isso faz o dinheiro girar. Mas quando você tem um negócio, a economia colaborativa, ela parte do princípio de que todos estão participando daquele processo para colocar o bolo. Então a pessoa tem que ajudar a divulgar. Nem todo mundo ganha um em cima do outro. Não tem barganha, que é super importante quando se trata de pequenos produtores. E eu acho que o mercado cervejeiro tem esse problema. Porque já indo para polêmica, o ponto de venda, ele tá... Já é bonito. Né? Cara, porque assim, o ponto de venda tá acostumado a comprar com as grandes marcas. E as grandes marcas têm poder de negociação. Então você chega lá e compra 5 barris, aí o cara quer entrar, o cara te dá um barril de graça, aí o cara te dá um prazo, aí o cara te vende com um preço melhor e tem aquilo tudo. E aí chega um pequeno, como eu, já aconteceu inclusive depois de eu ter fechado a Casa Orc e tal, de eu chegar para vender para algumas pessoas que inclusive eu sempre tive muito apreço. E eu chegar para vender e falar assim, aqui cara, compra a amora na minha mão, e a pessoa chegar para mim e falar assim, mano, fulano vende para mim a tantos reais o litro, tipo 5 reais a menos. Porra, mano, eu ganho 30% da minha produção, isso assim, sem colocar todos os outros custos, sem fazer um MVP bem feito. Aí o cara me coloca 150%, 200% no meu produto para vender no bar dele. E o cara quer que eu dou para ele um barril. Cara, peraí. Traduzindo leigamente para quem tá vendo, não entende nada de termos de venda e ponto de venda, o que significa isso? Significa que eu vendo o meu produto tirando da fábrica com uma margem muito pequena, porque a gente vende com uma margem muito pequena. Quando você tira a cerveja, principalmente sendo cigano, porque você ainda paga o espaço para produzir. Então a gente ganha de 15% a 30% de margem, a nossa margem de produção por litro. Então eu pego o meu produto lá, por exemplo, e o litro dele eu vou vender ele a 15 reais, mas eu tô ganhando 2, 3 reais. E o cara que comprou a 15 reais, ele vende a 40 no bar dele. Pode crer. E aí esse cara querer barganhar. Aí o cara ainda quer chegar pra mim e falar assim, não, você tem que me bonificar. Cara, eu vou te bonificar como? Eu não tenho como te bonificar. Porque eu sou pequeno. O meu barril, inclusive, era barril PET, cara. Que assim, pra eu não ter que fazer logística reversa, então já tava incluso um barril PET ali, que o cara nem precisava ficar armazenando, podia jogar fora e tal. Então assim, cara, essa barganha, eu acho que ela já é um problema do nosso mercado quando se trata de pequeno produtor. Porque a gente, principalmente a gente que é cigano, cara, bicho, é muito difícil produzir cerveja. Os insumos são caros, logística é cara, de armazenamento sobretudo, porque a cerveja não é pasteurizada, precisa ficar numa câmara fria. E aí você chega no ponto de venda, o cara quer barganhar com você a ponto de te apertar, porque é uma grande marca que tem cervejaria, que às vezes o cara nem vive daquilo. Muitas vezes, muitas cervejarias que fazem isso, às vezes a cervejaria do cara é mais um negócio, mas o cara tem outras coisas que ele tá ganhando dinheiro e ali vai demorar 10, 15, 20 anos pro cara ganhar dinheiro. E a gente pequeno, assim, a gente tá ali tentando fazer, no mínimo, trocar a cebola. E aí alguns pontos de venda querem barganhar em cima disso. Eu acho que esse é um dos problemas desse mercado, sabe?
Então, assim, quando se trata de economia colaborativa, a parada tem que ser justa para todo mundo. O cara não pode chegar para mim e falar assim, pô, eu te vendo aqui minha garrafa de cerveja por 12 conto no meu custo, aí eu tô ganhando R$2 nela, você vai vender a R$40, sacou? Tipo assim, velho, não, então peraí, então você tem que me pagar mais nela. Ou a gente tem que fazer uma forma mais justa de troca nisso. E porque... outra, né, na hora que você for lá no bar comprar, já que eu tô te dando também, que eu tô baixando, baixa pro seu cliente, né? É sobre isso que eu tô falando. Porque aí você vai acabar, né, dando mais acesso. Mas a pessoa briga em uma ponta, e nem chega lá na e é claro assim, a gente tem nichos e nichos. Nós temos produtos prêmios que valem 40, 50, 60, 70 reais a garrafa e tá tudo certo. Mas esse processo ele tem que ser justo, sabe? Não dá pra eu chegar aqui e vender por um preço, o cara colocar num preço lá que o consumidor, que eu gostaria que estivesse comprando o meu produto, não vai comprar o meu produto. É claro que, né, existimos nesse mundo doideira de trocas capitais brutais e cada um no seu jogo também. A gente também não pode ser ingênuo. Né? Principalmente em tempos atuais que você viaja para o Nordeste, uma cerveja que você paga R$5 lá vai ser 20. Você quis estar lá também. Não só você quis estar lá, como também teve toda uma campanha, toda uma construção para que levasse o turismo para lá. Assim como muitos donos de bar investem para ter um ambiente foda, um lugar que vale cobrar mais caro. É claro, isso são discussões em níveis. Mas eu acho que tá tudo certo. Não é nem disso, assim. Eu acho que tá tudo certo, mas tem que ser honesto comigo, produtor. Porque se você tá vendendo mais caro, e tudo bem, cara. Você não pode baixar seu preço. Esse é o ponto. Saca, velho. Você vai barganhar comigo, velho. Comigo, eu que sou o produtor do produto que, tipo assim, que o consumidor vai lá pra consumir o meu produto no seu bar. Total. E que tá tudo bem, cara. Você pode colocar o preço que você quiser, mas você vai barganhar comigo. Não, você não vai barganhar comigo. Eu acho que é bom a gente tentar esclarecer, porque parece sempre... É óbvio que eu vou vender o preço que eu quero vender. Porque ele tá certo dentro da lógica que ele opera. Sim. Mas você também tem que preservar o seu lucro, cara. Minimamente não consigo vender ele. É só ser honesto, cara, porque isso pra mim não é colaborativo, não é um mercado justo. Mas assim... eu tô falando assim, quando a no gente background. fala... Não, e quando a gente tá falando também de uma economia colaborativa, porque você perguntou lá da Casa Orc, né? Então, assim, dentro dessa lógica... de colaborativo. Total. Exato, porque assim, a gente já era colaborativo lá em 2017, na verdade muito antes, na agência. E hoje, principalmente pós-pandemia, a gente vê muito esse discurso, eu acho que é sobre isso, muito que o Douglas está falando, de somos colaborativos, valorizamos o pequeno produtor, mas na verdade você está valorizando o quê? Por exemplo, eu não vou chegar lá na banca onde eu fui comprar esse mamão e falar com ele que ele vai ter que me vender mais barato do que porque no supermercado tal o preço é outro. Sobre isso. Desde que desonesto, não tem a ver com a lógica de mercado. É isso, acho que é esse o ponto. Para não parecer também que, tipo assim, então o dono de bar tá errado. Não, ele não tá errado. Inclusive, assim, o custo de um bar, ele é muito alto, porque você tem equipe, tem todo um processo de armazenamento, então, enfim, várias contas, como também o processo de produção. Eu acho que é só a relação entre bar e pequeno produtor, que ela precisa ter um lugar um pouquinho mais justo quando se trata de um mercado que nós temos grandes players que fazem dumping, inclusive dessa forma. Que chegam dentro de um estabelecimento como esse e falam, olha, cara, eu te vendo assim, pra você não comprar com mais ninguém, né? E aí quando a parada dá merda, aí depois quer colocar todo mundo no mesmo balaio. Total. E só para colocar mais um ponto também, não em defesa do dono de bar, mas é importante ressaltar, e voltando ao tema marketing, cara, muitas vezes, 90% das vezes é o bar que faz o marketing da cervejaria, dos pequenos produtores e tal. Tudo bem, a gente entende a lógica operacional dos pequenos produtores, mas, cara, tem marcas que já são medianas, são até grandes em recortes aí regionais, que deixam na mão do bar para vender cerveja, velho. Erradíssimo também. Tem que fortalecer, assim, cara, é muito complicado. Porque eu fui dono de bar, né, bicho? E eu sei também como é isso. O que a Orc vendeu
que é a função das cervejarias terem investido no setor de marketing, porra... Foi muito. Muito, cara. E a gente fez muito barulho. Mas a gente tinha um processo que a gente julga muito justo com esses pequenos produtores, sabe, velho? Assim, porque aí é que tá o ponto, cara. A gente tentou o mínimo possível barganhar e tratar essa relação como uma relação de... além de negócio, sabe? Porque, tudo bem, é o marketing e tal, a Casa Rock sempre esteve ali vendendo várias cervejas de várias cervejarias, mas a gente sempre tentou levar esses pequenos produtores para conhecer os consumidores deles. A gente sempre levou esses pequenos produtores a participar de eventos que a gente fazia de uma forma que, tipo assim, a gente não colocava 200%, 300%. A gente falava, velho, eu quero que seu produto venda e que as pessoas tenham acesso a ele. Que talvez seja também um outro grande problema do mercado, que também não é um problema do pequeno produtor e nem do bar, mas é um problema cara, dos grandes players mesmo, assim. Que é o custo final, velho. Custo final. É a mesma, né? Não sei, pô. Mas misturou aqui. Inglês, sim. A minha misturou, então. Vocês já tinham bebido tudo, vocês são não é a goelão? mesma, não. Então, é mesmo ou não é mesmo? A minha misturou. É a mesma. É mesmo. É a mesma. Boa pra caramba, que cerveja incrível, cara. Gostaria muito de falar de quem é a cerveja. Patrocina o Balcão 360. Alô, marcas, entendam isso, cara. A posição de vocês no mercado, se você depender da lógica que existe de venda, vocês estão enrolados, cara. Principalmente pequeno e médio produtor. Precisa da gente, cara. Precisa da gente. De quem tá nos bares, quem tá movimentando a cultura, movimentando as redes de marketing de comunicação. Então voltando para fechar aquele primeiro pontinho sobre como o Pedro Leopoldo aceitou e como está hoje. Vocês sentiram que os clientes deram uma amadurecida, aspas, assim, nesse consumo de cerveja, a galera meio saturou por aqui falando? Acho que caiu bem. Eu acho que está faltando uma representatividade até, porque quando a gente estava falando de comunidade, né, a comunidade ela precisa de alguns representantes, né? Você precisa de uma identificação. Então eu acho que hoje talvez esteja faltando isso aqui. Pelo menos eu sinto, e aí eu vou me colocar como consumidora. Você diz em relação a fábrica, marca ou tudo. Lugares, espaços? E quando você fala na cerveja artesanal, é o que vem na minha cabeça. Porque eu não sei mais, assim, né? O que você me falar, o que tem de novidade no mercado, o que está chegando, eu não sei. Então, eu acho que está faltando. Acho que deu uma. Eu acho que o mercado ele teve uma crescente, as pessoas aprenderam a consumir, as pessoas se interessaram, depois aprenderam, mas eu sinto que deu uma esfriada aí. E aí não sei exatamente em qual ponto, né, isso aconteceu. Eu acho que quando a gente tinha a Casa Orc, um trabalho que a gente fazia muito bem feito, aí entra essa coisa de fazer o bar, fazer o marketing para cervejaria, principalmente a pequena, a gente fazia questão a gente tinha 10 torneiras de chopp e nunca... toda semana tinha alguma cerveja diferente, alguma cervejaria nova, a gente fazia um barulho muito grande, a gente trazia as pessoas para experimentar, a gente fazia eventos, a gente tinha um trabalho muito aprofundado com a beer evangelização do público assim, local. Eu acho que tem faltado isso hoje. Vejo que algumas marcas estão começando a retomar, né? Por exemplo, até o próprio Adelso agora voltou a colocar uma cerveja artesanal lá. A gente tem o Marconi aí que tá resistindo há muito tempo. A Aloprada que fez uma comunidade muito interessante, que eles vendem a cerveja para um público muito fechado dentro de um grupo. Isso para mim, assim, foi a sacada. Os caras conseguiram fazer isso muito bem feito. A produção é baseada no que a galera compra antes. Então é muito legal isso. Que é o modelo que grandes marcas aí de segmentadas em BH fazem, né, cara? E vender caríssimo, né? Clube, né? Já sai, o cara já opera, já vendido. Exatamente. E agora eu vejo que, por exemplo, os mercados, principalmente os pequenos mercados que vendiam cerveja artesanal,
não tem mais opção. Então, se eu quero sair para procurar uma cerveja, ou a gente vai achar as mesmas de sempre, ou a gente vai ter que dar um rolê fora e procurar. Né? É que assim, como que você se interessa por uma coisa? Eu acho que tem que ter um burburinho, sabe? As pessoas precisam falar sobre o assunto. Então, o que eu mais sinto falta é sobre isso hoje. Quem está falando sobre qual que é a tendência de cerveja artesanal? Não tem chegado aqui para mim no mercado de Pedro Leopoldo, não. É a gente que trazia. Eu procuro por outros caminhos. Se eu tô lá seguindo o Balcão 360, eu sei qual que é. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei as marcas que estão se destacando. Eu sei o que está acontecendo no mercado e eu vou querer experimentar. Lembra aquele desejo assim que tinha muito? Eu quero tomar essa cerveja hoje. E assim, aqui no mercado de Pedro Leopoldo, eu não vejo isso acontecendo mais. Tá? Não tem nada assim aparecido, não tem ninguém, porque não é só isso aqui, ó. Não é, sabe? Não é só a cerveja no copo. Não é só a cerveja no copo. É tudo que me faz interessar por ela. Então, assim, quem está contando a história? A gente conta muito no jantar. A gente teve um jantar no sábado passado, que inclusive, assim, aí lá no jantar a gente percebe também uma carência. Sim. Porque depois as pessoas querem saber, sabe, sobre qual que é aquela cerveja, o que tinha, onde compra. Então, esse buraco aí que eu tenho visto, que durante um tempo era muito legal, e aí vou falar assim, quando tinha a Casa Orc, mas também era uma efervescência de mercado, não quer dizer que era a Casa Orc. A Casa Orc estava inserida em um contexto de efervescência da cerveja artesanal. Os produtores aqui, aí eu vou falar mais uma vez, o Marconi continua forte, ele está lá desde o início, e ele e a Paula continuam, mas não apareceram mais pessoas produzindo, né? O Douglas teve as turmas de produção de cerveja, depois parou. Então, assim, não sei quem está fazendo isso. O que eu percebo é exatamente, se tivesse alguma coisa interessante acontecendo, eu saberia te falar aqui. Chegaria, né? Mas esse declínio, falando assim, dessa exposição mais na superfície, né? Foi o que levou a vocês fecharem a Casa Orc como espaço físico? Não. Não? Então, por que vocês fecharam a Casa Orc? O que a Casa Orc é hoje? Então, na verdade, a Casa Orc estava ali no seu, vamos colocar, era muito no início ainda, a gente tinha pouco tempo de casa, mas era o auge daquele período, né? E aí veio pandemia. A gente está falando de 19. E aí veio pandemia. Quando veio pandemia, a gente, assim, ficou, como todo mundo, né, obviamente desesperado. Nós fomos o primeiro estabelecimento, nem só no segmento bar, mas a gente foi o primeiro que fechou em Pedro Leopoldo. Nós fomos os últimos a abrir. E o primeiro a fechar. E foi desesperador, porque, assim, tudo que a gente tinha estava ali dentro. E como vai ser a retomada? E aí, na hora de retomar, quando a gente foi retomar, bacana, vamos pegar um fôlego, né? Isso aí eu tô... Fim pandemia? Fim pandemia, e aí eu nem vou vir aqui agora falar, né, sobre estrago emocional, perdas, nem vou entrar nessa questão aí, que eu acho que isso é indiscutível e outra... A gente vai entrar em outra seara aqui. Mas falando de mercado mesmo. Como que nós vamos retomar agora? Vamos pegar o gás? Porque a gente não parou. Como praticamente ninguém parou, né? A gente tinha que sobreviver. Então aqui, isso que você está vendo aqui atrás, esses fogões aqui, a gente produziu comida aqui para poder entregar, que era muito uma coisa de manter a marca viva, marca mesmo, mas não financeiramente, porque ali foi embora apartamento, foi embora assim, o que a gente tinha de reserva para manter o projeto vivo. Foi. E aí, beleza. A gente comprou uma impressora para imprimir rótulos e criar cervejas rápido.
Então a gente produzia cerveja e criava um rótulo ali, então toda semana tinha uma cerveja nova. Isso é uma coisa de marketing que talvez no mercado cervejeiro faça falta. De ter uma coisa mais sazonal, que conte mais histórias, que aprofunde mais do que você sentar e tomar uma cerveja. No meio daquele turbilhão todo, e aí a criatividade, ela acabou sendo aflorada mesmo, né? Que é o depósito todo, né, que a gente tem de informação, de referência, e a gente foi usando isso. Na volta, vamos voltar agora, beleza. Como que nós vamos voltar? Vamos reunir as forças, vamos entrar, vamos chamar a comunidade, vamos voltar para casinha. E aí, quando a gente voltou, chegou a notícia, a casa foi vendida. Nossa. Vocês vão ter que sair daqui. E aí, Gleice, E a casa era muito simbólica, né? Muito a casa era muito simbólica. Todo mundo, né, até hoje fala, a casinha. A gente gravou um clipe lá, a gente já fez coisa junto. Nós fizemos coisas maravilhosas lá, aquele balcão. E aí você imagina o que é isso. Então foi uma loucura. E a gente tinha menos de um mês, se não me engano, para achar um lugar. A gente achou, foi um lugar muito legal. E fomos, mas aí a gente deu tudo. Não era a mesma coisa. Aí entramos com um projeto novo. A primeira sensação foi: agora temos um novo público, tá vindo uma galera nova, que foi muito legal. A gente abriu para uma galera mais jovem até a experiência cervejeira, a cerveja artesanal, porque lá na casinha, eu fiquei sabendo depois, assim, olha que coisa curiosa, tinha gente que achava que ali precisava de você ter uma carteirinha para poder entrar. Nossa, que ideia maravilhosa, cara. Aí olha que loucura. Por um momento eu falei, porra, velho, que foda, a gente errou, as pessoas deixaram de entrar por causa disso. Era muito íntimo, né, cara? Tinha aqueles pés de acerola, que davam um ar de privacidade e tal. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu achei que a gente tinha errado, sabe? Só que eu falei, velho, a gente tinha acertado pra caralho. Era muito uma comunidade, era muito foda, a gente era muito forte. E aí a gente foi para um outro lugar, que assim, sou grata por a gente fez uma história ali, mas a gente já tinha dado tudo. E aí a gente foi vendo que o projeto estava virando o que não era, sabe? Não que tivesse ruim, foi legal, foi bacana. Só que aí quando você pegava aquele projeto que estava na segunda Casa Orc, né, que era tipo um galpão, era um lugar muito legal, inclusive, onde foi a segunda Casa Orc, era um restaurante aqui em Pedro Leopoldo antes, inclusive eu também escolhi esse lugar, como a primeira foi eu que escolhi por causa de um fogão a lenha, sabe, um fogão a lenha lá, muito legal. As pessoas se viam imediatamente, não Sim. tinha... É isso. Desfazia assim os grupinhos e tal, colocava a galera meio pra todo mundo junto. Isso também era aberto um galpão. Então, assim, foi muito legal, mas era distante do que a gente tinha planejado. E aí, quando a gente foi pensar, mudou, tá distante do que a gente planejou, não tem problema você mudar de rota. Você pode ser, hoje eu quero ser assim, e de repente você querer tudo ao contrário, tá tudo certo, eu acho que a vida é isso. Mas no caso do projeto Casa Orc, enquanto bar físico, né, enquanto ponto de venda, enquanto uma comunidade, ela não era mais o que a gente queria. E aquele resultado não estava deixando a gente satisfeito e a gente não conseguia também voltar atrás. Então, assim, aí isso tudo casou com esse retorno de pandemia. Aí o Douglas já falou sobre isso, ele teve uma estafa mental. E aí foi esse caminho, acho que ele, né, se você quiser falar sobre isso, mas a decisão, inclusive, foi mais dele, foi mais mesmo, sabe? De chegar e falar, não... Eu acho que o fato de ter fugido um pouco do plano não era o problema maior. O lance era que a gente já estava muito esgotado, foram anos ali, muito esgotamento de pandemia, e a gente teve uma série de situações de mercado mesmo, que aí pode até entrar a questão da cerveja e tal, que acabaram me jogando muito para baixo, cara. Eu fiquei psicologicamente bem mal, assim, e tal, e eu decidi que, cara, eu não ia me comprometer
psicologicamente, fisicamente, de novo, como eu já tinha feito em outras vezes no passado. Porque não é só a questão de estabelecimento comercial, é a questão de defesa de um conceito, criação do conceito. Exatamente. Isso. Cara, você defender o conceito é muito difícil, né? Exatamente. Eu acho que aí tá o principal ponto, assim, velho, que a Casa Orc sempre trouxe, que eu acho que o mercado cervejeiro talvez precise, que é, de fato, ter um discurso e fazer aquele discurso se valer, sabe? A Casa Orc, quando ela nasceu, a coisa da economia colaborativa, de valorizar o pequeno produtor, cara, é muito difícil você fazer isso. E aí eu entro já como bar agora, assim, defendendo o dono de bar. É muito difícil porque, cara, é muito mais fácil eu ir no Ceasa e encher meu carro de compra ali, que vai ser mais barato, velho. Comprar tudo, encho o carro, vem, coloco ali, faço um estoque. Ou eu vou ali num supermercado grande, ou... Cara, quando você tem que ir num pequeno para ver o que ele tem ali naquele dia, para você produzir um almoço que é sazonal, a mesma coisa numa produção de cerveja, a mesma coisa quando você está pensando em fazer um evento, isso dá muito mais trabalho, custa mais dinheiro, então você mexe na sua margem, que você também não pode subir demais para o seu consumidor, até porque também, assim, se a gente está falando de economia colaborativa, eu não posso praticar um preço que não é acessível, sabe? Se o cara que produz ele não puder consumir onde eu vendo, cara, para mim já está errado. Sabe, se o cara que trabalha comigo, ele não tiver condição de sentar na mesa do meu bar para consumir o produto que eu vendo, para mim não faz o menor sentido adotar o discurso de economia colaborativa, de valorizar o pequeno produtor, de valorizar o comércio local. Então isso, quando começa a fugir do seu controle, e assim, fugir do controle por diversos motivos, até pelo cansaço, tipo assim, ó, velho, tá foda. Assim, cara, aí pra gente que leva isso muito a sério, dói muito, sabe? E aí, assim, cara, eu achei melhor, eu falei, cara, não dou conta mais. E a questão também de querer estar à frente do negócio. Que, assim, a gente fazia questão de estar à frente, justamente por tudo que Douglas falou, pelas tomadas de decisões, né? Porque uma coisa é, eu quero que compra tudo na banca ali da esquina, de verdura e de legume. E eu passar o Gleicinho, vai lá e compra. E aí você voltar uma sacola do supermercado BH. Tem problema a gente comprar? Não tem. Tem problema você ser um restaurante que você vai no Ceasa. É só não adotar o discurso. Não tem problema nenhum. Não tem. É posicionamento. Patrocinar nós, É posicionamento. Cada um se posiciona. Enxerga nós, Pedrinho. Né, da maneira que é o seu negócio. O que você não pode é se propor a fazer uma coisa e não fazer. E a gente queria fazer. Então, isso tudo também leva a um cansaço. E como a Casa Orc, ela nunca foi só um bar, então tinha outras coisas por trás. Por exemplo, se hoje fosse uma sexta-feira de abrir Casa Orc, a gente não estaria aqui. De jeito nenhum. Porque eu estaria louca produzindo, o Douglas também montando carta de cerveja. Então, foi minando outras áreas nossas, né? Tem a questão da consultoria que estava ficando para trás, várias outras coisas. E aí depois a gente entendeu que assim, não estava valendo a pena. Não estava, a gente. Mas eu quero levantar uma coisa muito legal dessa Casa Orc nova que a gente, na nova pós-pandemia e tal, que foi a gente fortalecer muito a comunidade de uma juventude invisibilizada. Sim. E nós trouxemos essa galera pro centro da cidade. Com palco atitude, levando rap, dança, grafite, fechando a rua, ocupando um espaço que não podia ser ocupado antes, e se incomoda. E esse incômodo também trouxe muita pressão política, econômica, né, pra cima da gente. Coisa que a gente não tá nem aí. A gente nunca se preocupou com isso e isso não é um problema pra gente, porque a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente acredita, principalmente quando for um projeto de economia colaborativa. Mas isso foi uma coisa que... Essa coisa dessa juventude de eu passar na rua e a galera chegar e falar assim, porra, cara, vamos fazer o palco atitude de novo, por que você não faz? Tá, ô irmão, nossa, você sumiu. Cara, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque... das alegrias dessa casa. Porque eu acho que uma coisa que quando a gente faz um negócio com tanto afinco, pô, você tá no Balcão 360, velho, quantos anos você tá nesse corre, velho? Quantos anos você tá aí, ó, resistindo pra falar de mercado de cerveja artesanal, pra falar de gastronomia, pra falar do Vetor Norte? Quantas vezes você pensou em desistir? Nós já
A gratidão das pessoas que podem chegar pra gente e falar assim, cara, obrigado pelo que você fez por mim. Cara, eu mudei minha vida depois que você abriu o espaço pra gente. Ó, cara, eu comecei a cantar em vários barzinhos depois que eu toquei na Casa Orc. Porra, o palco atitude. Então, assim, isso é uma coisa que me motivava muito. Sempre foi um combustível. Mas eu tava... Douglas falando isso, eu lembro, assim, muito, né, na segunda casa, eu na cozinha... E às vezes eu saio e falo, velho, que galera linda, que povo jovem lindo. Isso eu acho que é a parte mais marcante, assim, né? E a gente bancava esse rolê na tora, mano, a briga, assim. a luta. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Mas a casinha antes, aí voltando pro mercado cervejeiro, ela tinha uma função muito importante, como os bares têm, de fazer o marketing para cervejaria. Aí sim entra custo para vender mais caro e tudo mais, mas, cara, eu tava no balcão, sommelier, o cara chegava lá para tomar uma cerveja comigo, a gente falava sobre a cerveja, a gente, sabe, entrava na história da cervejaria, daqueles ingredientes, porque aquela cervejaria... Então, a pessoa chegava, ela ficava encantada com isso. Isso talvez seja uma coisa que falte no mercado, ainda tem alguns bares que fazem isso, mas não sei, cara, assim, exatamente qual é o problema que precisa ser resolvido para o mercado de cerveja retomar. Isso aí que você está falando, desculpa, é porque tem 2 pontos quando você fala isso. Um, que eu acho que o cenário ideal seria você chegar no lugar e nem precisar mais dessa evangelização. Seria o cenário ideal para a cerveja artesanal. O cliente já chegar, ele já sabe quais os estilos de cerveja, ele já sabe... Ainda vai na IPA, né? Qual que é... O que tem de novidade, né? E eu acho que esse seria o cenário ideal. Mas o cenário real é que a gente ainda precisa de formar mesmo esse consumidor, essa comunidade, para a pessoa também não achar que eu estou bebendo um copo de cerveja aqui de R$18 que não está valendo. Pô, por que não está valendo? Colocando lenha na fogueira também e falando isso como sommelier de cerveja. A cerveja é o que menos importa, cara. Isso aí. A cerveja é o que menos importa. Não interessa. Você pode estar tomando a melhor New England Pale Ale, porra, com Idaho, citra pra caralho, não sei quantos gramas de lúpulo por litro. Você tá tomando isso num bar de luz branca de hospital, sem uma playlist legal, sem pessoas legais do lado, não trocando ideia, não vale de nada, a cerveja não vale de nada. Melhor você comprar e sair pra sua casa, colocar seu som e tal. Eu tô falando isso porque tem uma grande amiga, e deixar um salve pra ela, a Rose, lá de São Paulo. A Rose, ela trabalha na Heineken. E tá em Amsterdã, tá no rolê. Eu vi uma frase, ela postou essa semana, que é uma frase da Heineken dizendo: a gente não vende cerveja, a gente vende os bons momentos que ela traz. Enquanto isso, como defensor muitos anos com o Douglas fala, enquanto a gente não defender a cultura e os espaços e os momentos, a gente não vai conseguir falar sobre a cerveja. A gente tem que falar sobre a cerveja, a gente tem que estar no balcão falando sobre insumo, falando sobre processo, mas isso eu acho, é uma opinião. Passo 2. Sabe por que eu acho isso? Quando você viaja, eu nunca viajei pra fora do país, mas boto fé quando eu chegar, sei lá, no Peru, o cara vai chegar lá, vai estar tocando um som fodamente foda, o cara bebe isso daqui, que é isso? Bebe, irmão. Bebi, gostei. Me dá mais 3 copos, me dá mais 4 copos, cara, no quinto, cara, o que é isso? Quem tem uma curiosidade gastronômica, o que é isso? Aí sim o cara fala, não, essa porra aí é feita com não sei o que, aí vem o milho, não sei o que lá, um fermentado, não sei o que, tem pra comprar? Não é o contrário, velho. Não é tipo, temos um milho, babá, vem aqui atrás. Claro que tudo tem esse momento. Tem pessoas, eu respeito todos os nichos, inclusive a galera da High Gravity, da High End, que vai... Mas é uma galera que já tá muito treinada, velho. Eles não falam, não são eles que a gente precisa exatamente, porra. São foda, é um mercado foda, mas eles já estão muito treinados. Tô falando demais, mas queria voltar uma palavra que você falou, e primeiro, isso faz sentido o que eu falei, e esse lance da sazonalidade, aí sim, brincando com as coisas que estão disponíveis, né, para fazer cerveja, e aí sim, falando de produto para cerveja. Cara, então, eu acho que esse é um caminho interessante quando você quer contar história, é o que você falou, assim, a gente não tá vendendo cerveja, a gente tá vendendo história. Cara, a gente tem um país tão diverso, tão foda, cara, a gente tá conseguindo produzir lúpulo aqui em Mateus Leme, sabe?
Assim, lúpulos foda, assim, sabe? Vários produtores fodas. Eu tô falando de uma, mas assim, são várias. Então, até 5 anos a gente falava que era impossível cultivar o lúpulo no Brasil. Troquei ideia com o Simon lá do Bahia, falou do lúpulo Gessé, vários outros aqui no redor. Pois é, do hop. Isso. E velho, assim, a gente tem uma diversidade tão grande, velho, uma biodiversidade. A maior do planeta, né? Que às vezes a gente fala e algumas pessoas não têm noção. A nossa biodiversidade, ela é enorme a ponto de ser a maior do planeta. Pois é. Nós somos o país mais biodiverso do planeta. Só fazer Só faça. Não, é sobre sazonalidade, porque eu não sei a quem está chegando, quem vai ouvir, mas é porque eu tenho me deparado com pessoas me perguntando o que é isso. Às vezes a gente acha que está falando de sazonalidade, todo mundo sabe o que é, e pode ser que não, né? O ingrediente sazonal é o ingrediente da estação, né? É aquilo que a terra está oferecendo em determinada época do ano. Então, por exemplo, a gente está aqui, já está quase no fim da safra, mas a gente está na época de mexerica. Né? Então, assim... Eu conheço como tangerina. Tangerina, tem gente que conhece como bergamota. Essa piada batida... Piada não, né? Esse recorte batido, mas eu adoro fazer ele, cara. Tangerina mesmo, pô. Esse é tangerina. É mexerica, que pra gente é mexerica. Então, assim, a gente está na época. Aí, é o produto sazonal agora, né? Do inverno. Inclusive, coincide, né? Porque a terra, ela já entrega pra gente o que o corpo precisa. Então, assim, inverno, você tá ali suscetível a ter gripe, a problemas respiratórios. Então, ela já te entrega mais vitamina C. É bom a gente saber disso também. Outono e inverno, que é a época de limão, laranja, mexerica, vamos abusar disso aí. Isso é a sazonalidade. E qual que é o benefício disso? Porque você vai comprar mais barato, né? É claro que tem mercados que vão aproveitar, que está todo mundo procurando e vai vender mais, mas o certo, o comum é que nessa época a mexerica vai estar mais barata. Inclusive, você não precisa nem de comprar, porque tá cheio de quintal aí de mexerica. Como é a época dela, ela está sendo produzida, na maior parte, né, sem agrotóxico. Principalmente se você for comprar de um pequeno produtor da agricultura familiar, que é quem sustenta a alimentação no nosso país, não é o agronegócio. Isso aí é outro assunto, mas o agronegócio produz milho, produz trigo. Isso aí é para exportar, a gente não come nada disso, isso vai para fora para fazer ração de bicho. Tá? Quem alimenta a gente são os pequenos produtores, a agricultura familiar. Então tem esse benefício, você vai comprar mais barato, você vai comprar ela no auge da gostosura, vai estar mais suculento, vai estar muito mais gostosa e provavelmente vai estar sem agrotóxico. No caso da cerveja, é a época de aproveitar, né? Então, assim, qual que é a cerveja que você vai produzir no inverno? O que você vai produzir no verão? Né? Fala um pouco sobre isso aí, Douglas. Eu tomei. Cara, eu aprendi uma coisa na coquetelaria, porque eu sou mixologista também, né? Nossa, fala de tudo que você é, filho. Inclusive, na sazonalidade, vocês abriram um projeto chamado Farofa, né? Que eram com coquetéis brasileiros usando ingredientes sazonais. Mas a coquetelaria me ensinou um negócio que talvez para cerveja artesanal faça muito sentido. E isso é uma coisa que eu já tenho para mim desde Nego Bispo, assim, que é aquela coisa bem quilombola, que é o seguinte: primeira coisa, velho, cerveja é alimento. Segunda coisa, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Então a gente tem que ser menos vira-lata e tentar tratar melhor o que nós temos aqui no nosso país, para a gente poder criar uma cultura do que a gente produz. Uma cultura mesmo, que é como você falou, cara, eu vou pro Peru, o cara vai chegar pra mim, ele não vai falar do que é produzido, o cara só vai me entregar e aquilo é cultural. Aquilo faz parte de um processo de pertencimento. Eu acho que a gente tem pouco pertencimento com o que a gente tem na nossa terra e com o que a terra entrega pra gente. E isso de todas as formas, não só na cerveja, mas eu acho que até no alimento em si, é uma coisa de tipo assim, cozinha italiana, comida japonesa, aí que não sei, tá tudo certo, mano, beleza, ótimo, ok. Mas, velho, você já parou pra pensar a quantidade de coisa legal que a gente tem de alimento na nossa terra e que às vezes a gente, tipo assim, não fala com a boca tão cheia quando a gente fala de uma coisa lá de fora, que a gente
consome aqui e que nem é real, porque na verdade essa comida japonesa que a gente come com esse sushi aí nem é comida japonesa mesmo, com cream cheese, é brasileiro aquilo, porque a gente tem essa coisa... Pizza de sushi. Sabe, mano? Então assim, peraí, velho, vamos... E é o tanto de peixe que a gente tem aqui, pra que a gente vai consumir salmão que vem congelado lá do Então, Chile? assim, eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás, porque quando a gente fala de economia colaborativa, uma coisa que eu aprendi exatamente com o Nego Bispo e outros mestres aí que a gente vai estudando ao longo do tempo, é que às vezes a gente fica pensando que isso é um futuro, né? O futuro é colaborativo. Mas, na verdade, isso é o nosso passado, cara. E a gente foi privado de nos relacionar com a terra, de nos relacionar com os ingredientes que a gente tem da época, com o alimento, da forma que a gente se relacionava lá atrás, em comunidade, enquanto nômades, enfim, de todas as outras formas, porque a indústria nos fez pensar de uma forma convencional. E esse pensar de uma forma convencional acaba atrapalhando tudo, no sentido de que, cara, até o mercado de cerveja. Porque se a gente fala do mercado de cerveja, por exemplo, o que a gente tem de produto no mercado hoje, assim? Que você pode chegar e falar assim, primeiro, não está acessível, e às vezes não está acessível porque a coisa não está sendo feita de uma forma menos escalada, sabe? Assim, pensar de uma forma menor talvez seja um passo para trás para dar dois para frente. Porra, no preço não vai dar, irmão. No preço esquece. Beleza. Tinha que ser uma máxima, né? Você abrir uma cervejaria, no preço esquece. Mas é um passo pra trás pra dar dois pra frente. Porque, tipo assim, tá, velho, tudo bem, mano, a minha cerveja é mais cara, mas, velho, na moral mesmo, assim, é uma parada bairrista, velho, sacou? Que é a cerveja do meu bairro, irmão. É o rolê daqui. É o almoço que a gente vai comer no Ismael hoje. Não importa quanto custa, cara. Isso aí, Belém, um beijo pra Belém, saudade de Belém. Cara, Sabe? como é que você vai a Belém, uma cervejaria de Belém, e não trabalha com os sabores amazônicos, velho? Wesley, quanto custa a mexerica? Cara, eu não quero saber quanto custa a mexerica, mano. Você põe ela com sua mão, velho. Sacou, velho? Foda-se quanto custa a mexerica. Ô, Abigail, quanto custa o bolo de milho? Cara, você fez o bolo aí, velho, com milho real na parada. Então, eu nem sei quanto que custa. Você poderia cortar um slice desse... Eu nem sei quanto custou, mas por quê, cara? Porque eu tô culturalmente... Obrigado. Culturalmente... Só eu comi, tá? Eu comi também. Eu comi, já comi ovo. Eu tô culturalmente preocupado com a valorização do que a gente tem. E eu acho que no mercado cervejeiro, talvez um passo, dois passos para trás para dar outros para frente seja importante para trazer essa coisa um pouquinho mais pro bairrismo, assim, sabe? Teve Pro cuidado do... Cara, peraí. Aí entra essa coisa do sazonal. Pô, eu faço cerveja com o lúpulo que é daqui, velho. Tá me entendendo? Eu não compro o lúpulo que vem lá da Alemanha, que vem lá dos Estados Unidos, que inclusive agora nós vamos taxar o nosso lúpulo daqui pra lá com 50%. Total. Entende? Eu acho que esse passo pra trás pra criar a cultura, porque a gente acha que a gente tava começando a criar a cultura, eu acho que a coisa ficou meio... Cara, aí você falou, pô, ia reaprender ou continuar aprendendo com a indústria do vinho, né? O mercado do vinho. Pô, da rota do vinho, cara. Cachaça, brother. Porra, total. Vamos falar de Brasil, cachaça. Que a cachaça hoje está sendo catalisada pela coquetelaria, porque nós não aprendemos a tomar cachaça direito na nossa cultura. Porra, corotinho, essas coisas, tudo bem. Nossa, não queria falar de marca, não vou falar de outros, porque o corote tá indo muito bem, inclusive. Mas assim, culturalmente, a cachaça no Brasil é um problema, cara. O álcool no Brasil, a gente tem um problema muito sério com o alcoolismo no Brasil. E aí a gente tem essas barrigudinhas por aí com a galera na rua e a gente associa a cachaça a isso. Mas não, cara, a cachaça ela tem um lugar muito nobre na nossa história, na nossa cultura. E que, assim, às vezes até uma questão de legislação para evitar que uma bebida de péssima qualidade chegue a essas pessoas, porque é um problema de saúde, não é um problema de segurança. Como qualquer outras drogas, mas vamos colocar essa que é liberada, sabe? Então, tipo assim, cara, você vai colocar uma barrigudinha que, tipo assim, você não sabe a procedência, que misturou álcool absoluto com álcool superior, não sei o que, vai colocar pro cara beber na rua. Com 2 anos do cara bebendo isso daí, o cara tá fudido. Então, peraí, é uma questão de saúde. E a cachaça... a gente tem feito um trabalho muito foda na coquetelaria, que é retomar fortemente o uso da cachaça na produção de coquetéis. Então, gin, que gin, velho?
Gente, O a uísque, galera nós da temos- lamparina me fez Nós temos beber quantas cachaça. madeiras de envelhecimento nós temos aqui no nosso país, velho, de Jequitibá rosa, de carvalho, cara, tanta madeira, mas tanta madeira, bálsamo, tem alguns brasileiros, outros não, mas assim, a gente tem tanta forma de se envelhecer uma cachaça no Brasil, aí a gente fica preocupado de tomar um puta uísque lá. Peraí, velho, nós temos cachaça envelhecida em amendoim, carvalho, amburana, sei lá quantas coisas, que na coquetelaria você ainda pode transformar isso em bebidas incríveis. Então, assim, a gente tem uma síndrome muito problemática de vira-lata do Brasil e tal, de ficar buscando as coisas lá fora. E eu acho que pra cerveja, que eu achei que a gente ia passar, e agora a gente tá fazendo um trabalho da cachaça como a gente fez da cerveja lá atrás. Eu acho que a cerveja vai ter que dar 2 passos pra trás, trazer essa coisa pra gente de novo e falar assim, sabe, beleza, a nossa cultura cervejeira, historicamente falando, pô, tivemos uma cerveja lá em Nassau, né, dos holandeses, que depois foram expulsos pelos portugueses e tal, foi a primeira cervejaria das 3 Américas. Cara, tem que falar disso, nós tivemos uma cervejaria, foi a primeira cervejaria dos 3 continentes americanos. Foi jogada pra fora por conta dos portugueses que vieram aqui e roubaram tudo, sacou? Mas nós temos uma história lá atrás e isso não permaneceu por quê? Porque os portugueses não deixaram isso permanecer. Tá tudo bem? Tá, agora a gente pode retomar isso. Não tá tudo bem. Tá, não, não tá Não tudo tá bem. tudo bem, não. Quando Douglas fala aí de pertencimento, teve uma... Vou repetir aqui o que eu Cara, falei a gente outro fala dia. demais, olha lá o cronômetro. Não, ali tem 10 a mais. O que eu falei outro dia, quando a gente estava até gravando pra Casa Orc. Vai ficando E esse bom, né? sommelier, esse daí é o quê? Eu tô achando que é alguma Não, agora inglesa, você mano. misturou. Um cliente me falou uma coisa de um, menino é bom, hein? de um jantar que... É um English Pale Ale? Não, Não, é só PUE. uma Pale Ale. Ah, PUE. Mas americana? Não. Beleza. Não, depende, eu não sei a lupulagem, não vou poder falar. Mas com certeza leva pra Inglaterra. Pra escola inglesa. Vocês misturaram tudo aqui no meu copo. Mas aí é final de podcast, é assim mesmo, pô. ver se o É. Aqui, mas teve um cliente que me falou uma frase minha que eu tinha esquecido. E agora eu tô levando ela pra mim. Que falou que teve um jantar harmonizado que eu falei assim, gente, não adianta a gente conhecer o mundo inteiro se a gente não souber das nossas raízes. Então, assim, velho, vai conhecer, vai pro mundo inteiro, mas antes, saiba o que a gente tem aqui. Porque às vezes também a gente fala assim, a gente não valoriza, mas você não vai valorizar o que você não conhece, Total. né? Então você precisa conhecer. E quando o Douglas até fala, a gente, qual a gente? Porque os quilombolas, os povos originários estão aí o tempo inteiro valorizando o que a gente tem de melhor. A gente que é besta que virou a cara para isso aí, querendo o que é de fora, e aí vamos até falar um tiquinho de vetor norte aí, como a gente aqui mais no interior, durante tanto tempo, a gente quis o que tinha na capital. Eu me lembro perfeitamente o dia que a primeira lanchonete grande abriu aqui com uma placa gigante, horrorosa, hoje para mim é horrível, de acrílico, amarelona e tal. E para onde que a gente está voltando agora? Quem quer saber disso? É o que a gente tinha, né? O que a gente tinha lá atrás, e a gente foi colocando o olho numa coisa... Americanizada, né? Norte-americanizada, né? Porque nós então, somos se a americanos. gente tem tudo aqui, beleza, depois que você conhecer tudo, você pode virar e falar, tá, mas eu gosto daqui lá fora. Ok, mas conheça o que você tem aqui. E eu acho que você conhecendo o que tem aqui, você vai ter uma tendência muito grande a gostar mais, porque a gente tem maior riqueza, né? E não é só, igual você falou, não é só cerveja. Quando a gente estava falando aqui, tem um queijo Minas artesanal que hoje... Inclusive, você podia dar uma tasca. Patrimônio e material da humanidade. É só esse queijo que está aqui na mesa? Não, meu amigo. É o jeito que ele foi feito. É a família que faz esse queijo. Sabe? É a vaca que tá ali, ó. Porra, tá salve criando, vaca, porra. Quem tá tirando o leite. É o modo de fazer. É a região onde esse queijo... Porque se você me passar a receita... Quem tá lá no Salitre vai passar a receita... Faz aí na sua casa. Eu não vou fazer, eu não vou conseguir Até porque fazer. tem a biota lá. Então. Né? É. Então, assim, o que Serra você do falou Salitre. faz total sentido. O que menos importa é a cerveja aqui no copo. Exatamente. É tudo que tem por trás, sabe? E é isso que a gente, assim, O pertencimento. precisa, Eu acho que o dar pertencimento valor. ele é importante quando se fala de alimento. E pra mim, cerveja é alimento.
Cachaça é alimento, né? Isso tudo, cara, pra mim conta muito, porque talvez a partir do pertencimento a gente crie uma cultura de valorização que aí não se preocupe mais com o preço, não se preocupe mais só com o produto, se preocupe com a história. Com a história, com a experiência. É o que, desdobrando, não, voltando ao último lençol dobrado, que é as atividades atuais da Casa Orc, hoje englobam também o quê? Além da... O que engloba as atividades atuais da Casa Orc? Cara, é difícil listar. Vai, xixi. Pode ir lá. Eu preciso. Mas a Casa Orc pra gente, cara, é um norte daquilo que a gente acredita. Então, quando a Casa Orc se tornou uma marca, ela acabou virando pra gente um farol, assim, sabe? Que sempre lembra pra gente do que a gente construiu até aqui, o que a gente acredita e onde a gente quer chegar. Então a Casa Orc hoje pra gente ela é esse farol. Só que não é um bar. Como nunca foi só um bar, hoje ela é uma marca que a gente entrega consultorias para bares, restaurantes, negócios gastronômicos em geral, soluções que partem desde comunicação e publicidade até tecnologia e eventos gastronômicos também, como o jantar harmonizado. Mas todo o contexto ele tem essa ligação com a terra, com o pertencimento, com o Brasil, com o que a gente tem de melhor na nossa biodiversidade. Então a Casa Orc é meio que isso, assim, é meio que um lifestyle nosso, assim. É legal trazer isso para a pauta, falar isso, porque a galera fica na dúvida, né? Tipo, a gente que está muito envolvido, a gente sabe, mas comunicar hoje em dia ainda é um grande desafio, né, cara? Tipo, a gente tem mais mídia, tem mais recorte, tem mais coisa, mais exposição, mas de fato comunicar é um desafio. É um desafio. E eu lembro que a gente fez uma revitalização da marca agora, que era para ter feito antes, quando a gente fechou e tal, para poder deixar claro o que estava rolando. E aí uma galera, porra, vai abrir de novo e tal. Existe uma expectativa da gente abrir bar de novo, né? Os órfãos aí, né? Cara, não temos essa pretensão de abrir um bar, um restaurante. Às vezes até passa pela minha cabença, mas Tati me dá uma benzida. É o cheque do dia, né? Mas se quiser, mas assim, a cultura, a criatividade da Casa Orc, porque a gente presta consultoria. Então, assim, é uma consultoria que é voltada para a educação, para a cultura alimentar, para pertencimento, para tudo isso que a gente conversou aqui. Mas quem pode procurar, então, a Casa Orc? Quem tem um bar, quem tem um restaurante e quer ter uma cultura mais sustentável mesmo. E aí não quer dizer que precisa ser, o meu bar vai ser 100% sustentável, se você não é nada sustentável. E se você for 10% sustentável a partir de uma consultoria, que você vai ver que faz todo sentido, porque isso passa pelo de onde você compra, né, com quem que você está comprando, aí tem tudo a ver com a sazonalidade. Por exemplo, a gente vai trabalhar um cardápio num restaurante que ele vai mudar de acordo com as épocas do ano, de acordo com o quê? De acordo com o que a terra estiver entregando. Então a gente trabalha esse cardápio, mas a gente não trabalha só até a chegada no prato. E depois, o que você faz com o que sobra ali? Com alguma coisa, né, quando sobra do prato. Você está fazendo uma compostagem no seu bar? Você tem alguma parceria com algum... Porque a gente tem várias entidades. Não, rejeito, né? Não sei o nome técnico. Isso resíduo sólido é um ali. resíduo que aí é o quê? Da terra a terra. Você compra ali num pequeno produtor e depois você entrega para quem está plantando. Então, assim, dá um trabalhinho, mas é maravilhoso. Se um bar, se um restaurante começa a fazer isso, ele não é só para ele, porque ele vai entregando isso também para o cliente. O cliente começa a fazer em casa, sabe? Você tem restaurante aí que pega o óleo e joga dentro da pia. Porra, velho, você tem empresa que recolhe o óleo e que troca o óleo por uma cesta básica. Então, isso tudo é sustentabilidade, assim, de um jeito até mais fácil de fazer, mais grosso, mas a gente entrega isso, a gente entrega essa consultoria de você ser um bar, um restaurante, um estabelecimento mais sustentável, que é o quê? Mais responsável com o planeta. Porque assim, você não precisa de ser, e você nem deve
ser só o melhor para você. Você tem que ser o melhor para você, você tem que ser o melhor para seus filhos, você tem que ser o melhor para o mundo, porque se as coisas continuarem do jeito que estão, daqui a pouco a gente não tem mundo, e isso é real. Total. Né? Então, assim, a consultoria da Casa Ork hoje, voltada para bar e restaurante, ela é nesse sentido, de ser um restaurante, um bar melhor para o mundo. Pô, maravilhoso. Lindo isso, cara. E para encontrar vocês tete a tete, atualmente é só no Jantar Harmonizado. Para a gente fechar isso aqui antes da gente ir pro Ismael. O que é... O Jantar Harmonizado virou um acontecimento para vocês, né? Virou. O que é, então, o Jantar Harmonizado? Como é que funciona? O jantar, ele começou lá na Quem é o casinha. público que vai? Esse é o público que foram iniciados lá na Você quer antiga falar um casa? pouco, Douglas? Eu peguei o microfone O aqui e jantar falei é até. sua paixão, pode ir. A gente começou ele lá na casinha, sempre em parceria com o Rafael Leroy, que é um chefe, amigo. A gente chamou ele, na época eu até tinha menos conhecimento técnico de cozinha, eu sempre cozinhei, mas tinha menos conhecimento técnico. E chamei ele, e desde o início tinha isso de vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa bem Brasil, vamos valorizar ingrediente, junto com o Douglas Sommelier, começou lá na casinha. E aí a gente foi fazendo várias edições e o jantar foi se transformando. Então a gente está na 13ª edição. Não quer dizer que foram 13 jantares, foram muito mais, mas foram 13 temas diferentes. Né? Então a gente teve jantar de primavera, a gente teve de inverno, de todas as estações, nós tivemos jantares homenageando as 5 regiões, a gente teve homenageando os 6 biomas, a gente teve um que foi muito significativo para a gente, que foi durante a pandemia, que a gente levou para a casa das pessoas, né? Então assim... Aí rolou uma live com o trio Lapinhô, lá de Lapinha da Serra, velho. A gente mandou decoração, porque assim, o jantar, o que a gente sempre fala gente, é muito mais do que comida e bebida. Não vai esperando que você vai sentar, comer e beber e pronto. Eu vou falar pra caramba, nesse jantar agora, a gente... O tema foi São João, mas a gente teve um cuidado muito grande para não fazer nada caricato, nem apagar algum prato, alguma cultura. A gente usou como referência os alimentos, que foi a mandioca, o milho, o amendoim, criou novos pratos, mas assim, o prato... E pela primeira vez, a curadoria foi toda com cervejas quilômetro zero, assim, todas cervejarias perto da gente. Então teve cerveja com mandioca, teve cerveja com milho, com rapadura, com mel, tudo de BH e região. E isso foi uma coisa que, pensando mercadologicamente, me tocou muito, no sentido de que, cara, tem uma galera se preocupada em trazer um pertencimento para a produção de cerveja. E aí, sim, isso eu achei muito legal, muito foda. E acho que esse é o próximo passo, que pode parecer ser passo para trás para depois dar para frente, mas eu acho que é passo para frente, cara. Porque é valorizar o que a gente tem aqui. Foi muito legal, cara. Foi uma curadoria que me surpreendeu muito, assim. Para tentar ser sucinto, então é isso. É um encontro... Para tentar ser sucinto. Nunca sou. É um encontro... A gente fala tem que falar, comida, gente. Bebida, sobre cultura brasileira, sobre falar Brasil. Eu costumo falar que é pra você sair de lá com vontade de comer Brasil, de conhecer Brasil, de beber Brasil. Quem que é o público? O público, ele já foi um público especializado em cerveja. E se você quiser, eu quero um jantar para uma galera mais aprofundada, sommelier, que já conhece tudo, a gente faz, porque a gente faz eventos fechados, a gente tem uma comunidade fechada. Então, assim, a gente tem lugares, você pode me chamar, Tati, eu tô montando uma galera, eu não vou vender esse jantar, é você mesmo que vai resolver. Você já tem sua galera, você vai lá e faz. Pode ser tanto uma turma de sommelier, né, que aí vai virar um encontrão entre quem entende mais do aprofundado assunto, e tal. mas você pode chamar uma galera que assim é iniciante, e aí vai ser um jantar com esse foco. E como a gente tem o jantar aberto, que é muito legal, e que aí, Gleicinho, voltando lá atrás, quando você falou o que sente falta no mercado, nessa hora do jantar, igual esse que a gente teve, eu percebi que lá no jantar as pessoas eram muito diversas, algumas tinham um certo conhecimento, mas eu acho que ninguém com conhecimento aprofundado mesmo, né? Não. E aí, até lá na hora ou em grupo, não falaram muito, mas agora a gente está recebendo o retorno deles sobre a necessidade de conhecer mais.
Isso é só cerveja ou a comida tem parte gastronômica tudo. também? Eu tenho um áudio Porque tem aqui. a grande urbanização da comida e a terceirização da comida que nos afastou mesmo do fogo, né? Sim. Então isso é um problema também. Tipo, as pessoas querem até saber, mas como? Tem no iFood uma comida tradicional de São João? Pô. A gente tem a plaquinha ali, né? Cozinhar é um ato político. Eu costumo dizer que cozinhar é um ato político quando você pode escolher. E aqui a gente está falando, eu sei que o seu público também é um público que tem um certo privilégio. É um público que pode escolher. Então, assim, quando você não pode escolher, quando você não tem opção, você vai comer o que chega em você. Então, infelizmente, a indústria de ultraprocessado, a indústria de miojo, a gente tem aí desertos alimentares, que são lugares em periferia, onde as pessoas, não é que elas não querem comer bem, não, elas querem, elas só não têm acesso, não tem nada perto para poder comprar, não chega, até uma doação de cesta básica nunca vem com verdura, nunca vem com fruta, nem com legume. A gente não está falando dessas pessoas. Cozinhar é um ato político para quem pode escolher. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu falei isso lá no jantar, porque, por exemplo, por mais que você tenha uma parceria legal, a Richelle deve ter, eu tenho, cara, mas o peso maior da cozinha está nas mulheres, isso é histórico e ainda tem. Então, a gente sai para trabalhar lá fora e a gente tem que fazer comida em casa. Então, ainda é uma escolha você falar, porra, hoje eu vou cozinhar em casa. Então, é mesmo pensar em manter uma tradição, em fortalecer, em comer melhor, porque quando você está cozinhando sua comida, você pode escolher. Se você pede uma comida, por mais que você tenta pedir uma comida mais saudável, você não conhece a cozinha, você não sabe o que está acontecendo, e vamos ser sinceros, na hora de pedir comida, todo mundo está pensando ninguém está pensando em uma coisa, você quer uma coisa que te sustenta ali na hora, né? Ontem, pô, eu tava doido pra comer um churrasquinho, eu ia pedir, aí eu fiz o quê? Fui lá, num clássico aqui da cidade, clássico, lá no Onei. Eu vou fazer o Onei. Só Vonei, churrasquinho bom demais. Segunda-feira ele tem um rango lá, ele faz um rango segunda-feira, off, velho. Off, ele faz um rango off. Segunda-feira agora foi canjiquinha com suan. Então ele faz um rango off, tem um churrasquinho, recebe a galera lá. Porra, mano, cheguei lá, cara, 2 churrasquinhos, sabe, assim, feito na hora ali. Pô, churrasquinho, Douglas, churrasquinho não é nada não, velho. Tem o rolê do cara ali, é ele. Eu acho que no Marcão lá, Vila Maria, lá, tem, da rua, filho. Tem outros churrasquinhos que eu gosto aqui também, do Lelê e tal, do Zói, tudo certo. Mas, pô, o Onei chegou antes, né? O Onei tá lá, velho, o cara tá lá, sacou? Então, isso tem um lugar no coração. Cozinhar em casa é uma questão mesmo, se você puder, eu acho que a gente não tem que ditar nada, você não compra comida fora, não sai para comer fora, mas se você puder escolher e fazer que seja, eu só cozinho em casa uma vez por semana, começa a cozinhar 2. E aqui, não tem essa de, eu não acho uma coisa perto da minha casa, gente, pode procurar que sempre tem alguém plantando. Se você tiver, não sei se você tem ainda, mas eu sei que você mudou, você estava com seus canteirinhos lá bonitinho, então assim, dá um jeito de ter alguma coisa plantada, troca com o vizinho, né? Porque assim, às vezes um planta uma coisa, outro planta. Gente, vai formando essa cultura aí, vai fortalecendo isso, porque faz muito bem pra gente, né? Você falou aí, você perguntou sobre a comida, e aí eu recebi uma mensagem, na hora que terminar, que eu vou colocar o áudio pra você ouvir, mas de uma das pessoas que estava no jantar e que falou comigo, Tati, eu tô apaixonada. E assim, a gente tinha hábito de ir na feira. E aí veio pandemia, a gente parou, né, porque ninguém estava saindo. Quando voltou, a gente não voltou mais. E hoje eu nem sei mais onde que tem. Então, assim, a gente tem mapa de feira, sabe? É uma coisa que muita gente não tem, mas existe um projeto e tem um aplicativo muito legal, que é um mapa de feira. Você coloca onde você está e vai aparecer qual que é a feira mais próxima de você. Então, é isso. Se você puder escolher, cozinhar é um ato político, sim. Você escolher não sucumbir o tempo inteiro à grande indústria que não quer que você cozinhe, quer te entregar tudo pronto e tudo o pior possível. Bom, essa aula, né? Salvou? Volta e escuta de novo essa fala aí. Pra gente fechar aqui e caminharmos para esse prato maravilhoso que comeremos. O que comeremos, Ismael?
Ismael é comida clássica, né, velho? Feita na banha de porco, arroz, feijão, batata frita, saladinha simples e o bife... Um bife enorme, se você der, se a gente O der tamanho de Minas sorte, Gerais, a né? gente ainda acha frango com bife quiabo lá. empanado e com seu Ismael, que é um senhor, assim... Cara, Ismael é clássico. o melhor Quem do é de Pedro restaurante. Leopoldo sabe. Ismael é clássico. Pô, eu queria agradecer vocês pra caramba, esse banquete maravilhoso, essa conversa maravilhosa. Que pena que acabou, mas daqui a pouco a gente volta pra falar mais, com o boné do Nice, nem conseguimos falar sobre isso, mas dá 2 minutinhos de Nice aí pra fechar, deixa as redes sociais de vocês e fala por que vocês estão nessa ainda depois de tanto tempo. Tá. Primeiro eu vou falar do Nice, então. Eu fui convidado pelo Rafael Quick, lá da Oficina Paraíso, para coordenar o projeto de revitalização do Café Nice. Uma campanha de financiamento coletivo, junto com algumas marcas que estão patrocinando, o financiamento desse patrimônio histórico, cultural de Belo Horizonte, que é o Café Nice, que desde 1939 hoje é uma das cafeterias, se não a cafeteria mais antiga de Belo Horizonte, e que se mantém de pé ali, passou por bons bocados pós-pandemia. E a nossa proposta é manter o Nice de portas abertas por mais anos aí, né, entregando toda uma estrutura não só física, estrutural e organizacional, mas também uma estrutura criativa para eles poderem tocar o próprio projeto aí nos próximos anos. Então a reinauguração deve acontecer agora em agosto, algumas coisas atrasaram, produção de produto, reforma e tal, faz parte do processo, mas tá quase tudo no jeito para a gente reinaugurar aí em agosto, e entregar pro Renatão e Tadeu. E hoje, dia 18, que a gente tá gravando, pode falar a data? Já falei? 18 de julho, é aniversário do Renatão, lá do Nice. Renatão. Salve, Renatão. Salve, feliz aniversário, meu camarada. É isso. E você perguntou por que a gente tá nessa. Não é nice, A gente tá nessa porque a gente não sabe estar nem outra não, cara. Sério, a gente tá nessa porque a gente é isso. Eu não sei se a gente entregou o que você queria, Não, demais, porque a gente vai indo, né? Vai conversando. Nós fomos juntos, então. Fomos conversando e assim, né? Não tinha um roteiro mesmo, você falou que a gente podia falar e a gente é isso. A gente já até algumas vezes achou que a gente deveria ser de outra forma, que poderia ser até mais lucrativo pra gente, que poderia ser menos difícil, que poderia dar menos dor. O lucro é máquina de louco. Dor de cabeça, mas o jeito que a gente sabe ser é esse, a gente é isso. E aí, quando também você vai chamar a gente para poder gravar, a gente vai, cara, então tá certo, tá tudo certo. É a real, gente tá... bom, cara. E é real. Muito obrigada, É real. A querido. gente não consegue fantasiar, botar um discurso e fazer outra coisa. É isso e... Quando, por exemplo, igual jantar sábado, cara, eu passo mal, tipo, eu fico com frio na barriga. E aí eu falo, é isso, é porque é isso que me move, é isso que me deixa A gente feliz. tem que se conhecer, se respeitar e se impulsionar, cara. Não adianta, né, cara? É isso. A gente chega pra gravar, tô sozinho, tem equipe hoje. E daí? Eu ia falar agora, a gente é doido, mano. A real é essa. Ou então a gente é normal e o resto do mundo é doido, porque a gente insiste. Vocês me deixaram com o olho preto aqui, ninguém me falou nada. A gente insiste, mano. A gente insiste. Antes de você chegar, a Tati até falou assim, o Gleicinho também é guerreiro, né? E eu falei assim, velho, a gente é doido porque a gente insiste. E na real, velho, se a gente não insistir, quem vai? Se a gente não fizer o que a gente tá, sabe, se propondo fazer, claro que tem alguém que vai e tal, mas assim, eu vou esperar, velho. Tá escrito ali na plaquinha, ó, cerveja artesanal experimental, colaborativa, independente. Ser independente nos dá a possibilidade de falar verdades, de correr atrás e fazer o que a gente acredita. Então, acho que é isso, galera do mercado cervejeiro, acho que pequenos produtores, sobretudo, acho que esse passo valorizando assim, o que a gente tem de melhor, criando uma cultura de pertencimento, pode ser um bom caminho aí para uma retomada do mercado cervejeiro, tentar voltar num rolê menor, para quem sabe daqui mais alguns anos a gente possa escalar. Eu acho que num rolê menor funcionou muito bem lá atrás, eu acho que pode continuar funcionando bem. É isso. Saúde. Querido. Saúde. Obrigada demais. Vamos comer, Ismael. Abração, Gleicinho Silveira por aqui. Sigam a gente em @balcão360, balcão 360 no Instagram. Apoie esse podcast em apoia.se/balcão360. R$5 por mês você já consegue ajudar a gente a continuar falando
essas groselhas que a gente fala por aqui. Redes sociais, Casa Orc. 70 redes sociais que ele vai falar. @CasaOrc, @DouglasIssa_, @simples.lab, @Museu do Congado. @CasaOrc, @Otônio_Tati. Bom demais. Um beijo a todos os apoiadores desse podcast, vocês são incríveis. Saudade de vocês. Vamos trombar pra tomar uma ao vivo. Tô com saudade, pô. Offline, online, é só na pandemia. Acabou. Valeu!